Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje vamos falar um bocadinho da relação conjugal. Ou seja, quando nós vivemos com alguém, é necessário que a gente observe os sinais. E hoje eu vou te dar algumas dicas, algumas ideias que você tem que ficar atento quando o seu relacionamento não vai bem, o seu casamento não vai bem. Porque às vezes nós vivemos com uma pessoa e nós não sabíamos ou já não sabemos ler os sinais. Então é necessário a gente ficar atento com a vida. Alguém dizia que a nossa vida é como se fosse um carro que está em movimento. Sabe quando você sai para conduzir um carro, você fica atento com os pilotos que acendem. Quando você vê um piloto vermelho que acende, você sabe que se é piloto de olho, você tem que parar rapidamente, porque o olho dá sinal que o olho está baixo, o nível do olho está baixo. Se é laranja, então você também sabe que tem que ficar atento. Os pilotos estão aí, que acendem, piloto de bateria, piloto por causa do olho que está baixo, e piloto por causa da temperatura que está alta do motor. Então, na vida cotidiana, é necessário que a gente também fique atento com os sinais que nós temos. O que é os sinais, Fernandes? Os sinais é o feedback que você recebe da pessoa com quem você habita. O feedback que você tem da pessoa com quem você está casado, com quem você se casou, com quem você vive a sua vida. Esses sinais podem ser positivos como podem ser negativos, ou seja, os feedback que você tem. Então vou te dar aqui 5 ideias, mais ou menos, que você tem que ficar atento. Dizer que ao longo do casamento, quando nós estamos a viver com alguém, se você vê que a sua parceira, hoje, para falar o telefone, quando ela pega no telefone para falar o telefone, quando você chega, ela desliga o telefone, ou então ela já não consegue responder a mesma pessoa, que só fica aí, ela já não fala, para não te fazer entender com que ela está falando. Então você tem que ficar atento, que esse também pode ser um sinal que ela se calhar está aí a... Fica atento com esses sinais. Observa. Esse é um dos sinais. O segundo sinal pode ser quando você, sempre que você chega, ela se ausenta. Ou seja, a tua presença lhe incomoda. Quando você chega num determinado momento, ela pode estar aí, está bem. Quando você chega, ela tem necessidade de inventar sempre alguma coisa para fazer. Pode ser que a sua presença que já lhe incomoda. Então fica atento com esse sinal também. Se pergunta por que ela levanta. Pode dar-se que às vezes ela levantou porque se calhar tem alguma coisa para fazer. Tudo bem, temos que saber balançar em situações por situações. Não estou a querer a generalizar, mas é um sinal que você também tem que ficar alerta. Ontem eu cheguei, ela estava aqui sentada. Quando eu cheguei, ela levantou-se e foi. Hoje novamente eu cheguei, levantou-se e foi. Mas por quê? Ontem ela tinha alguma coisa para fazer. Hoje a mesma coisa. Observe esse sinal, fica atento. É dizer que o outro sinal que você tem que ficar atento também, quando ela não aceita que você toca nela. Ela não aceita que você o abraça, não aceita que você chega até mesmo para tocar. Então ela te evita sempre. Esse é um sinal também que você tem que ficar alerta. O outro sinal é que ela não aceita, tipo, tudo quanto você dá para ela, ela não... Vamos sair para tomar um café? Não, eu não quero sair. Vamos sair para ir no restaurante, eu vou pagar? Ah, não, mas eu prefiro ficar em casa. Ela não aceita praticamente estar contigo, ou tem vergonha, sei lá, ou então ela não está à vontade para estar contigo. Então isso também pode ser um sinal, porque quem gosta realmente não, vamos sair para tomar um café, vamos sair para beber água, vamos sair para passear, ela está disponível. Não estou a querer generalizar que isso não pode dar-se um caso uma vez ou outra, se calhar por causa do trabalho, se calhar por causa da vida cotidiana, e dizer que não consegue ou não pode sair, pode dar-se. Mas também pode ser um sinal também que o seu relacionamento já está um bocadinho aí para baixo. Então fica atento, que é para depois ninguém te apanhar de surpresa, tá bom? O outro sinal que gostava que você ficasse atento também é quando, sobretudo, ela começa praticamente, tipo, ela está contigo, prefere não falar. Se você tem um carro, vocês podem ir num determinado ponto, o caminho todo ela não fala.
Não fala nada, não tem nada para falar. Você faz perguntas, ela só responde. Aquelas perguntas fechadas praticamente. Você faz pergunta que é para argumentar algum determinado assunto, ela não argumenta, ela só responde e se limita. Pode ser que a sua presença já não lhe agrada tanto. A sua presença, ela já começa a evitar. E ela, se calhar, já tem estado a buscar ideias de como ela sair desse relacionamento. Então, fica atento com esse sinal também. Aquele sinal que eu falava com um amigo italiano hoje, que disse que não, a sua mulher, ele convida, não, vamos sair para fazer compra, sair para fazer compra, depois, olha, vamos sair para tomar um café, não quer comer café, não quer nada, ela não quer nada, eles saem para falar, não fala. Então fica atento, porque quando nós gostamos da outra pessoa, há uma interação, essa interação de conversa, essa interação de estar bem com a outra pessoa, é sentir-se bem com a outra pessoa. Porque às vezes o seu parceiro ou a sua parceira, ela não fala contigo, mas quando está no meio das amigas, ela ri, ela se alegra, ela é que mais fala, ela é que mais conta piada, ela é que mais é extrovertida. E ela só não fica à vontade quando ela está contigo. Não fica à vontade quando ela está contigo porque possivelmente a sua presença agora lhe incomoda. E ela se calhar tem estado a buscar forma e ainda não se decidiu pela saída da sua vida praticamente. Então fica atento para ninguém te pegar de surpresa. Dizer que na medida em que o tempo passa, existem sinais que nós pensamos que às vezes são tipo aceitável, tipo é normal. Não. Porque você sabe hoje ou amanhã você não sabe. Quando a pessoa se torna muito fria e você sabe que ela é uma pessoa um bocadinho mais ativa, hoje ela já não quer conversar nada, já não tem aquela discussão, tudo por nada ela te evita já. Ela já não quer bater de frente, ter aquela discussão saudável, aquela discussão no bom senso. Trocar ideias. Porque vocês estão a viver uma vida juntas e não tem que chegar tipo aí, chegou ou decidi isso. Não tem aquele confronto, aquela troca de ideias. Ela prefere evitar, porque ela, se calhar, os objetivos dela já passou a ser outros. Então fica atento. Porque as mulheres, por natureza, elas são autoritárias, elas querem comandar, elas querem ter o controle da situação. Comandar até você mesmo aí. Te manipular em alguns casos. Aquele jogo de manipulação, aquele jogo de interesse. Então fica atento com os sinais, porque se calhar pode ser uma situação muito complicada acontecer na sua vida e você depois pôr a mão na cabeça e você se perguntar e dizer se eu soubesse. Então leia os sinais, não viva por viver. Não, mas nós já estamos aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há muito tempo eu já conheço como ela é. Você se engana. Você pensa que o conhece, mas não o conheces. Então, fica atento com os sinais, leia os sinais, meus amigos, para que você não seja decepcionado. Então, lembra-se os sinais que eu falei. Quando ela fica muda, de não querer falar muito. Quando ela está ao telefone, quando você chega, ela desliga o telefone para você não ouvir a conversa, ou ela fica só aí a responder praticamente depois desliga a chamada para você não conseguir entender qual é o fio da conversa que ela tinha e com quem ela estava a falar. Fica atento com esse sinal também. O outro sinal que eu falei é quando ela consegue te evitar praticamente. Ela não quer que você a toque. Você chega num determinado ponto, ela sai. Vocês estão no quarto, ela está na sala. Você vai para o quarto. Você vai para o quarto, ela volta para a sala. Ela já começa a mostrar tipo que há uma interação que qualquer coisa não está bem. Então, irmão, leia os sinais, observa a pessoa com quem você está vivendo, olhando nos olhos e faça perguntas. Faça a pergunta primeiro a você mesmo. Por que ela está se a comportar assim? Por que isso é assim? Será que tem alguma coisa? Faça perguntas. Se você fizer pergunta, naturalmente você vai ter resposta. Muito obrigado pela vossa atenção, aquele abraço. Dizer que se o seu casamento está bom, é porque os dois estão a fazer para ser bom. Se o seu casamento está mal, porque os dois também estão mesmo a destruir. Então fica atento, porque o casamento é sempre um contrato de duas mãos.
Uma mão não faz nada sem a outra mão. Então é a junção das duas pessoas. Não adianta você querer só puxar para frente, puxar para um lado, quando a outra pessoa se calhar está a puxar para o outro lado. Então não dá certo. Dizer que fica atento, observa os sinais, faça perguntas, tá bom? Paz e amor, dizer que eu não sou contra, não sou a favor que você se separa do divórcio. Não, sou contra, porque a família tradicional, onde tem um pai e a mãe, é a base de toda qualquer sociedade. Dizer que leia os sinais, conversa com a pessoa, se possível não lutar por seu relacionamento, que é para reavivar e ultrapassar situações e continuarem juntos, que assim seja. Aquele abraço, meu amigo, fica atento aos sinais, leia os sinais e aquele abraço até o próximo vídeo, tá bom?